Começando mais um Terrantes e Responde, seu programa semanal aqui onde eu tiro todas as dúvidas do hobby, desse hobby que você tanto gosta. Então como que funciona? Você manda a sua pergunta aqui embaixo nos comentários e eu respondo no próximo sábado. Então nesse sábado eu estou respondendo as perguntas da outra semana, né? E também de outras que ficaram meio perdidas por aí. Mas de qualquer forma a ideia é essa e fazer com que você não fique com dúvida, porque eu tento aqui responder para vocês todas as dúvidas de todo mundo. Bom, tem pergunta pra caramba aqui, como sempre, perguntas ótimas. E antes que a gente comece por aqui, eu te peço que você se inscreva aqui nesse canal, que você deixe sua curtida também, que você deixe seu comentário ou então sua pergunta, sei lá, o que você quiser, que eu respondo na próxima semana. E também mostre esse vídeo para seus amigos e se torne um membro aqui do canal do Terrantes por R$5 ao mês. E aí você tem alguns benefícios, eu em breve estou planejando mais benefícios por aqui, então não perca, mas vamos começar lá a responder perguntas, porque elas não vão se responder sozinhas. O Ron PDF, ele mandou essa pergunta na outra semana e eu não tive como responder porque ainda não tinha as respostas certas. E aí eu pedi uma ajuda para o meu amigo Maurício Nunes, que me ajudou a responder uma das perguntas dele. Ele fez 4, vamos lá. Qual o primeiro diecast 64 fabricado no mundo? Qual a história dele? Qual o primeiro chegou no Brasil? Bom, eu perguntei para o meu amigo Maurício Nunes e ele me respondeu que o primeiro diecast que foi feito no mundo foi um da Hubley, né, que foi feito de ferro em 1909. Então ainda era muito rudimentar e tudo, mas era um brinquedo e é considerado por muita gente como a primeira miniatura de carro, né? Ainda naquela época nem existia carro muito bem direito. Em 1911, a Tutsi Toys fez o primeiro carro em Zamac, né, com a liga de metal do Zamac, e aí depois várias outras empresas começaram a fazer. A Dink Toys fez em 1933 um de Zamac também, a Hubley também fez em 1935 em Zamac, e a Midget Toy fez em 1943 em Zamac também. Se você quiser saber mais sobre essas histórias desses carros, eu vou deixar o link aqui embaixo com todas as matérias, com a listagem de todas as matérias que o meu amigo Maurício Nunes escreveu para o Terrantes, porque todo domingo tem matéria sobre a história do diecast. E aí você fica sabendo, tem mais de 400 matérias lá, e você fica sabendo tudo sobre a história do diecast. Então uma baita de uma referência, não existe em lugar nenhum essa leitura tão completa sobre esse nosso hobby. Então dá uma olhadinha por lá. Ele está perguntando também se eu ainda tenho alguma miniatura 1 para 64 da minha infância. Ainda tem sua primeira Mini 1 para 64? Eu tenho várias aqui embaixo, né, no meu expositor, que eu brincava quando eu era criança, né? Eu ainda consegui manter algumas, mas assim, a primeira eu não vou lembrar, né? Até porque meu irmão também ganhava miniaturas e eu brincava com as dele, mas assim, a minha primeira eu não lembro. Mas o que eu tenho, assim, boa parte está aqui, tem uma outra parte guardada, mas eu preservo bastante essa memória. Em algum momento da sua vida você ficou surpreso em saber que outras pessoas também gostam, colecionam, curtem Hot Wheels e similares? Eu confesso que com a internet eu fiquei surpreso de ver outras pessoas valorizando tantas minis. Isso é bem legal, somos uma tribo espalhada pelo mundo. Sem dúvida, é um hobby mundial, né? Tem muita gente. Eu nunca fiquei surpreso, mas assim, talvez quando comecei meu interesse pelas miniaturas e fui pra internet pesquisar, eu vi que tinha muita gente que colecionava, que tinha os mesmos gostos que eu, então muito legal saber que essa é uma paixão que existe no mundo inteiro. Muito mais legal ainda saber que eu sou uma referência para o mundo inteiro, porque os colecionadores do mundo inteiro, sem falsa modéstia, elas se informam nos canais do Terrantes e eu fico muito feliz com isso também. E a outra pergunta dele, se você pudesse entrevistar os donos, presidentes das empresas que fabricam as minis, Hot Wheels, Matchbox, você iria perguntar o motivo de ter tantos carrinhos nas gôndolas que ninguém nunca vai comprar e ter poucos carrinhos, geralmente temáticos, que custam os olhos da cara? A Ferrari do filme Curtindo a Vida do Doidado, não faz sentido para mim uma empresa fabricar coisas que ninguém quer e não fabricar o que todo mundo quer. Bom, assim, ninguém acerta todas, né? Assim, não dá para só produzir coisas de sucesso. Eu mesmo aqui, eu faço vários vídeos que vão super bem e tem outros que vão super mal. Então a gente nem sempre acerta e nem sempre a gente tem a capacidade de fazer tudo perfeito. Então eles também, né? Eles fazem lá os produtos deles, né? Alguns licenciados, mas a licença custa caro, eles têm que ter a licença, eles têm que ter um contrato. Muitas vezes esses licenciadores, eles fazem exigências, né, que acabam encarecendo o produto, então eles
eles não podem ficar criando muitos produtos licenciados, eles têm que mesclar com alguns que são mais baratos, né, para ter um balanço aí. Então, na linha básica, por exemplo, da Hot Wheels ou da Matchbox, eles têm que colocar algumas miniaturas que são mais baratas de fazer, de criação própria, até para contrabalancear o que eles gastam a mais em algumas miniaturas mais licenciadas, que todo mundo quer. Agora, o que eles colocam nas lojas é o mesmo preço de tudo. Quem faz o preço ficar mais caro é o mercado, né? Então é uma coisa que o mercado age para depois ficar cobrando mais caro por essas miniaturas que todo mundo quer. Então é uma coisa meio complicada aí, mas eu entendi sua pergunta. Não sei se eu faria esse tipo de pergunta para eles. Acho que tem algumas outras perguntas que eu faria que acho que seriam interessantes, porque essa daí mais ou menos eu já sei qual que é a resposta deles. O Fogarel 88 Hot Car, ele tá perguntando para mim qual que foi o melhor Ferrari e o melhor Camaro. Cara, eu sei lá, assim, eu gosto muito dessa Ferrari que eu tenho aqui, ó, essas duas aqui da PGM, que são fantásticas. Pra mim é o máximo que uma empresa pode fazer nessa escala, porque elas atingem, pra mim, a perfeição. Gosto muito das Ferraris da Atômica também, que eu ganhei várias essa semana. Se você não viu, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui, que eu falo dessas Ferraris, muito legal. E também, sim, mas da Hot Wheels, talvez a que eu goste mais é a 599XX Super T-Hunt, que eu ganhei de um amigo meu, colecionador lá dos Estados Unidos, e eu tenho um baita carinho com ela, até porque eu acho ela muito bonita, uma das Ferraris que a Hot Wheels mais caprichou. Camaro também, eu não sei se eu tenho muita opinião sobre Camaro, mas eu tenho um aqui que eu gosto bastante, ó. Ele é bem simples, ele não deve valer R$10 esse carro, e eu gosto bastante dele por conta dele ser clássico, né? Um Camaro clássico da Hot Wheels, e também tem uma pintura bem legal, as chamas e tudo. Sempre gostei muito desse Camaro, então pra mim fica esse Camaro aí. O Danilo Amâncio Viana, ele tá perguntando por que a Hot Wheels não faz mais o Porsche 718 Cayman GT4 Clube Sport, já que eles fizeram ele na cor branca nos Sete Velozes e Furiosos desse ano de 2023. Será que a Hot Wheels poderia lançar esse Porsche em alguma série premium? Na verdade, esse Porsche ele vai voltar ainda na série Fast and Furious, né, desse ano. E eu não sei também se ele vai aparecer em alguma série. Eu acho que ele vai aparecer também. Agora fiquei confuso se ele vai aparecer na série Fast and Furious ou na série Car Culture, alguma coisa assim. Mas ele ele vai aparecer sim em alguma série. Vamos ficar esperando aí, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. O JB Coleções, ele tá perguntando qual o caminhão mais top da Hot Wheels no mundo do miniaturismo. Cara, eu não sei, assim, da minha opinião, talvez o caminhão mais legal que eu acho é o Convoy Custom, que foi uma criação do Larry Wood. Eu acho ele muito bonito. Ele apareceu várias vezes já, mas pararam de fazer ele. Gosto bastante desse caminhão. Um dia eu vou ter uma coleção só com eles. E de marcas em geral, assim, eu gosto muito dos caminhões da Atômica. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu acabei de sugerir da Atômica, né, de vários carros que eu recebi da Atômica, que lá tem eu falo sobre um caminhão bem legal deles. Gosto bastante dessa marca. Qual o futuro desse hobby, na sua opinião? Temos mais comerciantes do que colecionadores? Cara, assim, o hobby ele tá tomando alguns caminhos, né? Ele sempre vai por alguns caminhos, mas realmente a gente tem que, pelo menos uma coisa que eu faço, é tentar trazer a paixão de volta, né? Eu que tenho um alcance bem grande aí entre os colecionadores do mundo inteiro, eu tento sempre trazer a paixão de volta, para que senão fica um hobby muito chato, né? As pessoas só ficam falando sobre valorização, sobre raridade e tudo mais, e aí acabam perdendo um pouco da beleza desse hobby. Então eu sempre tento por esse caminho, mas eu acho que ele não tem, acho que ele tem salvação ainda, vamos ver. E você vê uma renovação no público de pais para filhos? Eu fico muito feliz de ver assim os eventos, bastante crianças, né, se interessando por miniaturas, brincando e tudo mais, mas ainda acho pouco, né? As crianças têm outros interesses hoje, tablets, celular, videogames, esse tipo de coisa, e tá perdendo um pouco, né, disso. Mas assim, talvez se a gente colocar nos eventos algo mais chamativo para as crianças, talvez a gente consiga chamar mais crianças para se interessarem por esse hobby.
O Pedro Ren, ele tá perguntando se eu poderia falar um pouco mais sobre a linha da Atômica. Vi seu vídeo e fiquei curioso se a linha premium deles é semelhante ao que temos na Hot Wheels, pneus de borracha e base de metal. Então, a gente já falou bastante também das séries da Atômica. Eles têm uma série básica, né, que as rodas são de plástico, são bem legaisinhos e tudo, tem uma infinidade de modelos. Eles têm uma série premium, que as rodas continuam sendo de plástico, mas eles são bem mais detalhados, alguns até com partes móveis, né? Tem esse Nissan aqui, Skyline, que ele é dessa série premium, e ele tem portas que abrem, e tem a série Tomica Limited Vintage Neo, que eles têm pneus de borracha e são muito mais detalhados, com várias partes que abrem, são bem legais, né? Cada um na sua faixa de preço, cada um do seu jeito, e a maioria deles acho que não tem base de metal, são tudo base de plástico, mas é uma marca muito interessante, eu gosto bastante deles. O Diego Miranda, ele tá falando que ele gosta de fazer vídeos com os carros dele, e ele tá perguntando se tem sobre um Hot Wheels que tem uma câmera já embutida. Poderia falar mais sobre ele, pois eu vi que não teve muita divulgação. Assim, de câmera com Hot Wheels você teve, né, o carrinho da GoPro, que era um som chassi, né, para segurar uma câmera GoPro, e muita gente não entendeu isso, ele acabou sobrando nas gôndolas, e você precisaria ter a câmera, que é bem mais caro, né? Então, muita gente não tinha essa opção de ter essa câmera cara, e depois essa câmera foi descontinuada, então o carrinho meio que perdeu o sentido. Mas eles fizeram, sim, um carro com uma câmera embutida. Era um carro bem mais caro, a qualidade não era lá grande coisa, né? Não fizeram com uma câmera tão boa, e ficou mais, esse carro ficou mais para o mercado americano. Então não fez muito sucesso pelo mundo, né? Até porque era mais difícil de ser encontrado, era mais caro, então assim não teve grande popularidade. Mas quem sabe eles façam alguma coisa daqui para frente. Existem alguns carros hoje em dia de outras marcas chinesas aí que tem uma câmera acoplada que você por controle remoto, tudo, então dá para fazer umas coisas bem legais também, é bem interessante. Já vi gente comprando pelos sites chineses aí e se divertindo bastante. São meio frágeis, mas parece que são bem legais. O canal Martins Collection, ele tá perguntando se eu posso contar como foi a história da Hot Wheels no Brasil, em que ano chegaram no Brasil. Eu já falei bastante sobre isso por aqui, mas assim, teve duas fases, né? Teve uma fase que a Estrela, os brinquedos Estrela vendiam os Hot Wheels aqui no Brasil, né? Na verdade, mais do meio para o final dos anos 90, porque teve uma fase que era proibido importar brinquedos e vários itens, né, para o Brasil. Então a Estrela começou a importar os Hot Wheels, então na cartela dos Hot Wheels vinha o logo da Estrela, inclusive vários brinquedos da Estrela também tinham da Hot Wheels. E aí no final dos anos 90, lá para 99, 98, alguma coisa assim, a Hot Wheels, a Mattel começou a entrar no Brasil e ter uma sede aqui, e aí começou a vender todos os brinquedos da Mattel por aqui, bem devagar no começo dos anos 2000, mas assim, a partir de 2003 em diante, aí a Mattel começou a vender bastante Hot Wheels por aqui, né? Então, eu lembro até que eu trabalhava numa agência de propaganda no final dos anos 90, e eu cheguei a ter alguns Hot Wheels na mão, que eles estavam testando o mercado, mas eu não dei a menor importância para isso, porque eram todos aqueles carros que não licenciados, né? Então achei muito com cara de brinquedo, não me interessou na época. O Flávio Maia, ele tá perguntando se todos os carros com aquela linha vermelha na roda é considerada Red Line, ou Red Line só sai para o mercado americano. Calma, tem uma confusão aí. Os primeiros carros da Hot Wheels, eles saíam com as rodas Redline, né? Então, assim, era comum na época, se você fosse comprar um Camaro de verdade, por exemplo, um Mustang de verdade, você podia pedir com opcional uma linha vermelha no pneu, né? Que era uma faixa vermelha. Então, como a Hot Wheels queria fazer alguma coisa que estava na moda, então eles fizeram alguns carros com essa faixa vermelha, com essa linha vermelha na linha dela, né? Então, para ficar uma coisa mais, assim, adaptada para a época. Então, eles ficaram conhecidos como Red Line. Depois disso, assim, poucas vezes eles fizeram esses carros com linhas vermelhas, fizeram, na verdade, mais em homenagem, né, aos primeiros carros. E existe o Red Line Club, né, que é o clube do Red Line, que é, na verdade, aí um clube para os colecionadores de Hot Wheels, o clube oficial, que tem alguns carros que tem, assim, essa faixinha vermelha, mas nem todos, né? Então,
assim, não, foi só, respondendo a sua pergunta, foi só numa época que eles fizeram esses carros, né, bem lá no passado, então isso daí é uma coisa que eles já deixaram de lado, afinal de contas, nenhum carro real hoje tem faixa vermelha no pneu. O Patrick Mello sempre perguntando por aqui também, ele está perguntando se existe alguma miniatura 1/64 daquele filme Táxi, tanto o francês como o Peugeot, que andava mais rápido que o trem-bala, quanto aquele o americano, né, com a Gisele Bündchen e tudo mais. Então, ele está perguntando isso, eu dei uma procurada aqui, eu vi bastante carros de outros filmes com o nome Táxi, né, por exemplo, Taxi Driver com o Robert De Niro, né, Greenlight fez essa miniatura. Teve o seriado Táxi, que era um seriado que passou na TV americana, com o Danny DeVito, por exemplo, e outros atores, né, o ator do De Volta para o Futuro também, o Christopher Lloyd, mas, assim, desse filme específico eu não achei, talvez eu tenha procurado errado. Se alguém souber, né, se tem mesmo essa... Eu até imagino que tenha, mas se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários para que eu também aprenda um pouco mais. Ele também está perguntando, além do Stinger 19 da Hot Wheels, quais outras montadoras de 1/64 fizeram modelos da Kia? Os coreanos sempre foram azarões, mas que nos últimos 15 anos conquistaram o mercado com seus Kias, Hyundai, Genesis e Sanyang. Seria interessante vê-los também no colecionismo. Assim, a Hot Wheels fez, né, o Stinger, né, mas assim, é muito raro encontrar alguma coisa da Kia. Quem fez também um Hyundai, né, foi o Hyundai i30, foi da California Minis, né, da série California Minis, tem um Hyundai i30 bem legal. Assim, né, a Hot Wheels também fez alguns Hyundais no passado, e eu vi aqui, achei algumas miniaturas do Kia Soul, então você encontra algumas coisas, mas realmente muito pouco, né, até porque os carros coreanos eles eram mais relegados ao mercado coreano, asiático e tudo mais. Então, e uma coisa interessante, né? A Kia, a empresa Kia, é do filho do dono da Hyundai. A Hyundai é um conglomerado enorme que faz de tudo, faz carros, faz navios, faz de tudo mesmo lá na Coreia. E a Kia é do filho deles. Então, muitos carros eles usam a mesma base dos carros da Hyundai. Mas falta sim mais carros da Kia, seria muito legal ter mais carros da Kia em miniatura, e eu acho que faria sucesso, até porque a Kia está usando bastante nos designs dos carros reais deles. O Thiago, ele está perguntando se eu poderia falar um pouco mais sobre a 8 Crate Delivery. Acho esse cast da Hot Wheels lembra muito o Chevy Nomad. Acho muito bonito, esse carro existe na escala real. Bom, sim, né, a gente já falou disso no passado também. Ele, na verdade, ele foi o 8 Crate, ele já existia, né, sem ser a versão delivery dele, ele existia já na linha básica, e o nome, ele foi feito baseado numa Ford Ranch Wagon, né, e com alguns toques também de um outro carro chamado Park Lane, Ford Park Lane. Então, ele foi baseado nesses dois carros, e depois fizeram uma versão também dele delivery, né? Então, um carro bem legal também, eu gosto bastante dele. Ele já foi inclusive super tirante no passado. O Jefferson está perguntando sobre a distribuição mundial da Mattel, que parece que os lotes às vezes estão atrasados aqui, mas eles estão chegando antes dos lotes lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está recebendo depois da gente. É muito complicado, né? Você imagina assim, eles produzem tudo na Ásia, então geralmente quem recebe primeiro lá são os países asiáticos, né? Então a Malásia, que é onde tem fábrica, eles sempre recebem primeiro os primeiros lotes, e depois os outros países da região ali acabam recebendo primeiro porque estão mais perto. E o Brasil sempre recebe rápido isso, né? E ele acaba distribuindo mais rápido do que os americanos. Os americanos têm uma distribuição um pouco mais lenta também. Eles distribuem muito para as lojas do Walmart, e aí o Walmart se encarrega em distribuir. Então tem uma lentidão nisso, então a gente acaba recebendo até antes dos americanos, né? Mas isso não é regra, assim, eu já vi coisas absurdas acontecerem aí na distribuição. Então, mas assim, o Brasil não está tão ruim na fita, não. O Fernando, ele está perguntando se existe alguma pesquisa de mercado que a Hot Wheels faça para testar a visibilidade de produção dos modelos, principalmente os não licenciados. Algo do tipo laboratório que os fabricantes de carros fazem dos carros. Pergunto porque não vi muito interesse naquele celeiro
Aliás, vi muitos sobrando nas gôndolas. Olha, para o carro custar $1 lá nos Estados Unidos, não tem espaço para ter o custo de fazer uma pesquisa de mercado para uma miniatura. Eles simplesmente fazem e se vender, vendeu. Se não vendeu, boa sorte na próxima vez, eles tentam fazer algo diferente. Então não existe isso. Existe sim pesquisa de mercado para alguma série nova. Então, por exemplo, eles estão lançando agora uma série na escala 1 para 43 que eles fizeram uma pesquisa para ver se ia ter aceitação dessa escala no mercado, né? Mas só isso, assim, se fosse fazer para cada miniatura que eles fazem, não ia chegar de dinheiro para eles gastarem, né? Então eles não fazem nada. O Marco FC Russo, ele está perguntando quanto que dura o contrato de exclusividade da Ferrari com a Maisto. Não sabemos, né? Isso é uma coisa, assim, secreta, né? Ninguém tem acesso a esses contratos. Eu ouvi dizer que eles duram 10 anos, tá? Então, assim, em algum momento de 2024 ou 2025, talvez vença esse contrato, talvez seja uma oportunidade para a Mattel poder voltar a produzir, se eles conseguirem a licença novamente da Ferrari. O Little Maker, ele está perguntando quanto dura um Hot Wheels, tipo em média, porque eu fico pensando, deve ser Hot Wheels pra caramba, mas pra caramba mesmo. Pois é, nas embalagens, né, ele vinha com um selinho escrito Lifetime, né, então significa que ele dura pra vida inteira. E realmente eles duram bastante, né, se você conservar ele, se você não tacar ele na parede, ele vai durar aí pra sempre, porque até os materiais que são feitos, eles são bem, assim, pode ser que estrague com o tempo, pode ser que a pintura não fique tão boa, perca o brilho, coisa do tipo, mas eles duram para a vida inteira assim. O Kim da Minis, também sempre por aqui, ele tá contando que ele foi para uma cidade do litoral e ele encontrou uma caixa do lote J, coisa que ele ainda não tinha visto na capital, né, onde ele mora, cheio de shoppings e tudo mais. E ele está perguntando por que disso, mas assim, entenda que as grandes cadeias de loja, uma ReHap, por exemplo, elas recebem as caixas da Hot Wheels e fazem a distribuição interna para os seus estoques, então isso daí demora um pouquinho. Enquanto os distribuidores da Mattel, que atendem essas lojas, provavelmente essa loja que você viu aí no litoral, elas recebem também ao mesmo tempo da Mattel e tem uma distribuição mais rápida, né? Porque afinal de contas, um lojista consegue ir lá pegar e colocar na sua loja. Então, acaba tendo essa diferença, né? Então, você vai ver, por exemplo, nas lojas que anunciam no Terrante, nas lojas virtuais que anunciam no Terrante, você vai ver que eles estão sempre à frente, eles estão sempre conseguindo os lotes muito rápidos, porque eles têm um acesso mais rápido aos distribuidores e eles têm muito mais agilidade do que algumas outras lojas. O Henrique Cury, ele está dizendo que ele percebe que muitas vezes as miniaturas temáticas começam na linha premium e depois aparecem na linha básica. Normalmente tem um período para que ocorra essa migração, 1, 2, 3 anos. Como funciona essa decisão de tempo? Cara, assim, não tem muita decisão, né? Assim, eles pegam alguma miniatura, às vezes, que começou em alguma série premium, eles gastam bastante o molde, produzem pra caramba, ou vão até o final da licença daquela miniatura, e depois eles refazem ela na linha básica. Na verdade, eles têm que refazer mesmo, porque, assim, são fábricas diferentes, então muitas vezes uma miniatura que foi feita na Tailândia, que é uma miniatura premium, e eles querem fazer uma miniatura básica, eles não vão transportar o molde de uma fábrica para outra. Seria muito trabalho, muito, muito custoso. Então é mais barato eles fazerem um molde novo na fábrica da Malásia. Então aí cabe uma decisão aí deles, vai saber por que, envolve licenciamento e tudo mais. Mas eles, muitas vezes é simultâneo, eles lançam lá numa série premium, ao mesmo tempo que lançam na linha básica, então não tem muita regra para isso. O canal Martins Collection, ele está perguntando se existe alguma miniatura do Fiat Uno na escala 1 para 64. Não, né? Não, eu já vi na escala 1 para 43, mas 1 para 64 não. Mas quem sabe aí a California Toys junto com a Minimundi, com a BR Classics, eles façam uma miniatura do Fiat Uno, quem sabe. A Ana Almada, ela está perguntando aqui que anos atrás a Hot Wheels fez um carro não licenciado chamado Land Cruiser, mas depois a miniatura teve mudanças no nome que agora se chama Dunny Cruiser. Por que a Hot Wheels mudou o nome dessa miniatura? Tem algum motivo para isso? Olha, eles fazem isso direto com várias miniaturas, ninguém sabe muito bem porquê, mas é uma adaptação de nome lá que eles fazem direto. Então, assim, ninguém sabe muito bem e isso gera uma baita confusão, mas eles devem ter os motivos deles lá dentro, internamente, sei lá, né? O pessoal da Mattel é meio doido. O JB Coleções, ele tá perguntando se tem alguma expectativa para uma Corvette Super Tirante para 2024.
Não sabemos ainda, mas o que a gente sabe é que todo ano pelo menos tem um Corvette, um Camaro e um Mustang na série Super T-Hunts. Então muito provável que vai aparecer um Corvette como Super T-Hunt em 2024. O Deep Danger, ele tá perguntando se eu poderia falar mais sobre as miniaturas da série Acceleracers e sobre quais são as mais difíceis de serem encontradas em perfeito estado e o real motivo da série de filmes ser encerrada. Olha, eu não sei muito desse assunto, mas assim, foi uma série, né, que foi muito popular na época, então as miniaturas que foram para as lojas, elas foram muito compradas na época para a criançada brincar. Então elas não estão, as que sobraram não estão em muito bom estado e sobraram poucas nas suas embalagens porque era mais direcionado para as crianças. Então é por isso que são difíceis de serem encontradas e com preço mais alto. Não sei te dizer qual que é a mais. Eu sei que dentre elas tem algumas raridades ali, algumas que o pessoal mais quer, mas eu não sei te falar qual. E sobre o porquê de ter terminado, eu também não sei, mas me parece que em algum momento a Hot Wheels, a Mattel, viu que não estava tendo tanto interesse e aí decidiu que era hora de terminar a série, até porque envolve muitos custos, né? Então eles devem ter feito uma conta lá e decidiram terminar com isso. O Zell Games está perguntando quem veio primeiro, se foi a Short Van da M2 ou a Cool Combi da Hot Wheels. Veio primeiro a Cool Combi da Hot Wheels, né? E a M2 depois veio na cola e fez a Short Van, e não foi a primeira vez quer dizer, não foi a única vez que a M2 faz isso, né? Porque depois que a Hot Wheels fez a série de carros Gassers, né, que são aqueles carros de arrancadas, a M2 foi na cola também e fez vários carros, e faz até hoje carros Gassers. E também a Greenlight fez, né, a série, né, de carros que eram carros mais o trailer e mais alguma coisa, e a M2 também copiou alguma coisa. Depois a Hot Wheels veio e copiou a M2 e fez a série Team Transport. Então todo mundo copia todo mundo. O Paquito, o M2, ele tá falando que ele comprou uma Lamborghini Miura cor laranja e a tinta saiu muito fácil. Sabe me dizer o que pode ter acontecido? Uma tinta de baixa qualidade ou um erro de produção? Eu acho que é um erro de produção, né? Porque afinal de contas não é para acontecer isso, né? Nunca vi isso acontecer, da tinta sair tão fácil, mas alguma coisa aconteceu na produção dessa miniatura que fez isso. Bem interessante essa história. O Paulo, meu amigo lá de Portugal, né, ele tá sempre por aqui também, ele tá perguntando se é possível ver a La Troca no Redline Club. Não sei, eles teriam que fazer o novo mod lá na fábrica da China, que é onde são feitos os Redline Club, né, então eu não sei se tem esse interesse da Mattel de fazer essa miniatura que já saiu várias vezes na linha básica, né. Então não sei, não é impossível, mas não vejo muito isso por enquanto. E ele também está perguntando sobre uma miniatura da Nissan com o tema do Godzilla em rosa na linha básica. É verdade? Não é verdade. Aquilo lá foi uma customização que você viu, só saiu em branco até hoje. É possível colocar esse Nissan Godzilla no RLC? De novo, é a mesma coisa. Eles teriam que fazer um novo molde lá pro RLC para eles poderem fazer isso, porque essa miniatura só existe básica. Então eles teriam que refazer, não sei se é do interesse deles também. O Júnior, também, de novo aqui perguntando, poderia explicar um pouco do que foi a série Hot Wheels 100%? Eu já falei bastante sobre isso por aqui, né? Foi uma série que a Hot Wheels fez realmente premium, com miniaturas muito detalhadas. Eu tenho 2 Firebirds aqui que eu acho sensacionais, e eram carros sensacionais, assim, muito legais, no começo dos anos 2000, e foi até 2007, 2008 a produção deles, mas era muito caro, né? Eles estavam vendendo em 2008 nas lojas por $10 cada um, e aí apareceu a M2 Greenlight, que tinha uma qualidade parecida, vendendo por $3, $4. Então eles decidiram acabar, porque a produção era muito complicada, a produção era muito cara, os carros eram muito caros, e aí não foi mais adiante, e não existe mais essa série. Mas eu vou deixar aqui embaixo, como eu já fiz as outras vezes, uns links para você entender um pouco mais, para você ver mais esse assunto sobre a série 100% da Hot Wheels, que é bem legal. O Alexander, ele tá dizendo que ele coleciona ônibus, e se eu saberia dizer se a BR Classics vai expandir a coleção de ônibus como CMA, Flecha da Cometa, algum ônibus da Marco Polo. Eu já falei bastante sobre isso também, eles mostraram há pouco tempo atrás, né? Eu vou te deixar uma indicação de um vídeo que eu fiz aqui sobre os ônibus, né, da nova série deles, e lá eu mostro um teaser, vou mostrar aqui também, do que vai aparecer em 2024, né? Então vai ter uma série com modelos novos de ônibus que eles estão produzindo agora na fábrica de Bangladesh.
Então, muito legal, tem muita coisa legal que vai aparecer, só que em 2024. O André Alves, ele tá perguntando se eu sei se vai ser alguma miniatura do novo filme do Flash, principalmente a do Batman. Eu não vi ainda o filme, mas assim, eu sei que no lote L da linha básica saiu um Batmóvel branco. Eu não sei muito bem porque não assisti o filme, então não posso te falar. Mas é um Batmóvel do filme The Flash, então a gente pode imaginar que esse daí seja um dos únicos ou um dos poucos carros que eles vão produzir, mas pode ser que venha mais coisa por aí, não dá pra saber. E o Sr. Regis, ele tá perguntando duas coisas aqui. Se o Beatles Yellow Submarine tem quantas partes, né? Se tem aquela regra lá das 4 peças que formam um Hot Wheels ou um Matchbox, e se outra marca já fez o Yellow Submarine. E ele está perguntando também se existe miniatura da nave Planet Express do desenho animado Futurama, dos mesmos criadores dos Simpsons. Essa nave existe sim, do Futurama. Se você dá uma procuradinha no Google, você vai ver que tem lá algumas para vender e tudo. Não entendi muito bem qual que é a marca, como que é, mas existe sim, né? Já fizeram isso, mas nunca vi de outros, assim, dos mais tradicionais, né? Hot Wheels, Matchbox, alguma coisa desse tipo. E sobre a miniatura do Yellow Submarine, né, eu até tenho uma aqui e eu tava dando uma olhadinha nela, né, ela tem essa base de metal, ela tem esse corpo aqui de plástico, né, aí ela tem uma peça vermelha que faz essa linha vermelha aqui da miniatura, que é a mesma que tem essas hélices aqui na traseira, então é a mesma peça vermelha, e tem essa peça branca aqui, que também é de plástico, né, então, e essa chaminés aqui, que ela ou é alguma peça dessas daqui de plástico, né, ela provavelmente é dessa peça amarela de plástico aqui. Não dá para saber com exatidão, porque teria que abrir a miniatura, e eu não achei nenhuma foto dele aberto. Mas são 4 partes como os outros modelos da Hot Wheels. E quem fabricou também miniatura do Yellow Submarine foi a Korg Toys, né? A Korg fez várias miniaturas bem legais, temáticas, mas eles fizeram também. E teve outros fabricantes que também fizeram, né? Então se você dá um Google aí, você também vai achar bastante coisa sobre essas miniaturas de outras marcas também, não necessariamente marcas muito conhecidas. E bom, essas foram as perguntas dessa semana, cheio de coisa por aqui, muito legais, muitas perguntas bem interessantes. Esses programas cada vez ficando maiores aí, porque tem muita pergunta que não tem resposta fácil. Então, continuem assim, deixe sua pergunta aqui que eu respondo na próxima semana. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu!